Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes desse lançamento do livro Magalhães Elcano, A Primeira Viagem ao Redor do Mundo, 1519-1522. Essa é mais uma edição que vem comemorar os 21 anos de atividades do Estúdio Editorial, e nesse período nós produzimos mais de 100 títulos voltados para a história do Brasil, história do Rio de Janeiro, meio ambiente e artes plásticas. Eu gostaria de agradecer à Livraria da Travessa por nos receber nesse evento, que conta com a presença do cônsul da Espanha no Rio de Janeiro, Luís Prados Covarrubias, da organizadora Heloísa Gesteira e dos autores Carlos Ziller Kamenetsky, Marcelo Loureiro, Elisa Frühauf Garcia e Marcelo Vanderlei, além do apoio da Ana Cláudia, representante da Livraria da Travessa. Eu queria agradecer também à Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro e à Praticagem RJ, patrocinadoras do livro, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do ISS. E também quero agradecer a todos que reservaram o seu precioso tempo para ouvir o que nós temos a falar nesse livro que está sendo lançado. Bom, o livro Magalhães Elcano, ele teve por objetivo comemorar os 500 anos da primeira volta ao mundo, iniciada em 1519 e finalizada em 1522. Foi um empreendimento tão difícil que apenas 18 dos 240 tripulantes sobreviveram a essa circunnavegação. Agora, apesar de perigosa, ela não foi uma aventura, e um dos temas interessantíssimos da obra versa sobre os escritos que abordam a arte de navegar, que era justamente o conhecimento que havia na época disponível que ajudaria os navegantes a acharem seus caminhos. Esse conhecimento ele era acumulado e registrado cuidadosamente para uso posterior. E um bom exemplo é o manuscrito Suma de Cosmografia, cuja imagem Composição do Mundo ilustra a capa do nosso livro. O processo de elaboração desse projeto foi muito prazeroso e muito enriquecedor, porque ele já aconteceu com base numa historiografia moderna que busca lançar novas luzes sobre os eventos que resultaram dessa viagem, sobre as consequências que ela teve para a cultura, como ela reverberou na Europa, como ela influenciou, ou como os intercâmbios que ela gerou, e as descobertas influenciaram e impulsionaram mudanças por todo o mundo. Os autores responsáveis pelos capítulos, eles são especialistas nos seus temas, e eles realizaram pesquisas em fontes documentais nos acervos onde elas estão abrigadas, ou seja, eles realmente vão à primeira instância para buscar as suas informações. E, entre elas, eu listo a Biblioteca Nacional da França, em Paris, a Biblioteca Ambrosiana de Milão e a Galeria degli Uffizi, em Florença. E como essa viagem foi patrocinada pela coroa espanhola, naturalmente, boa parte do acervo que nós usamos e é relacionado a essa viagem encontra-se na Biblioteca Nacional da Espanha, que realmente é um repositório incrível de preciosidades. E ela foi uma excelente parceira porque forneceu reproduções impecáveis do acervo de manuscritos, mapas, livros raros, enfim. E justamente foi providencial aqui a ajuda do cônsul Luís Prados Covarrubias, que eu gostaria de chamar agora para falar um pouquinho de como foi essa participação do Consulado da Espanha na edição desse livro. E, em seguida, eu vou chamar a Heloísa Gesteira, a organizadora, para falar como ela pensou a abordagem do tema. Luís Prados. Obrigado. Boa noite. En primer lugar, quiero cumprimentar a Adriana, editora Adriana Jacobson, a organizadora Heloísa Gesteira y a todos los participantes, a todos los pesquisadores y profesores que participaron en la elaboración de este libro, que tiene un resultado fantástico, un libro tan bonito y tan interesante. Acho que este libro representa muito bem o espírito como qual as instituições oficiais espanholas enxergam a comemoração do quinto centenário da circunnavegação. Desde 2018, pouco antes do começo do quinto centenário,
un programa de actividades académicas, de exposiciones para presentar a un público especializado y un público geral este acontecimiento y dar a conocer los distintos aspectos dele. Foi organizado pelas instituciones españolas y también de otros países. Estas instituciones oficiales españolas quisieran abordar a questão en toda su variedad. Es claro que a expedición fue un proyecto da Coroa Española en un contexto impulsado y llevado a cabo en un contexto de expansión y de rivalidad con otros países, principalmente Portugal. Mas sería un error, en este momento de conmemoración do 5º centenario, focar exclusivamente na dimensão histórica, política do evento. A circunnavegação teve consequências transcendentais para a humanidade nos mais variados campos da ciência, da cultura e da economia. E merece muito a pena refletir sobre todos esses aspectos hoje com a perspectiva actual. Este libro, sin dúvida, faz uma importante contribuição desde aspectos muito diversos para o análise e a reflexão sobre o que significou esta primeira circunnavegação. Como cónsul de Espanha, fico muito contente que o livro tenha sido publicado aqui, no Rio. Quero lembrar que na cidade de Rio de Janeiro teve um congresso em dezembro de 2019, neste contexto de comemorações e de organização de atividades das quais falava antes. Teve um congresso em dezembro de 2019 com participação, organizado por Brasil, Espanha e Portugal, e com participantes de todos os países da América do Sul, pelos quais passou a expedição. E agora o livro vem também a apresentar de novo, com outra perspectiva e com outros meios e com novos análises, apresentar este evento tão importante ao público aqui. E só quero expressar a alegria do consulado, ¿no? Que este livro tenha sido publicado e que espero que muitas pessoas lejam ele e que contribua a promover um debate atual sobre este evento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigada pela ajuda, pela participação. Eu gostaria de chamar agora a Heloísa Gesteira, que foi organizadora do livro. A Heloísa é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e ela é afiliada ao Museu de Astronomia e Ciências Afins, e ela concebeu essa obra pensando nos capítulos e nos temas que seriam abordados. Então, Heloísa, com você a palavra. Bom, obrigada, Andréia. Eu inicio... Bom, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo e aos colegas que estão aqui. Começo agradecendo também a Andréia pelo convite, né, e pelo desafio de organizar essa obra. Queria também agradecer ao cônsul Luiz Prado Corravives, né, esse apoio para a gente também é fundamental, e a Livraria da Travessa também por nos receber, e especialmente ao Carlos Ziller, ao Marcelo Loureiro, a Elisa Garcia e o Marcelo Vanderlei, que aceitaram também o desafio, né, enfim, da escrita num período, né, muito conturbado, já do isolamento, enfim. Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Enfim, quando começamos, né, na primeira conversa, digamos assim, né, pensar nessa expedição, como a Andréia já colocou, formada, né, por aproximadamente 250 homens que saem de Sevilha em 1519, retornam apenas 18, né, uma viagem comandada pelo Fernão de Magalhães e completada pelo Elcano, enfim, como ela mencionou,
uma das coisas que eu, né, me coloquei como primeiro desafio foi exatamente não tratar essa viagem como uma viagem de uma aventura, de pessoas que saíam por caminhos desconhecidos, né, e sim tentar entendê-la já dentro do contexto das viagens de descobrimentos. E várias delas elas tinham um propósito, né? Muitas não conseguem completar ou completam esse propósito também enfrentando, né, muitas condições adversas, mas essa viagem em particular ela tinha dois objetivos, né? Um deles era tentar descobrir uma passagem marítima para o Mar do Sul, né, o Oceano Pacífico, contornando o Novo Mundo. E uma outra era exatamente tentar estabelecer uma rota que atingisse as Ilhas Molucas, na época tesouro das especiarias, em particular o cravo. Então, desse ponto de vista, né, a viagem ela realiza o seu propósito, consegue tanto, né, a passagem do Atlântico para o Mar do Sul, que depois conhecido como Pacífico, e também chega às Molucas e, enfim, e acaba concretizando um projeto de dar a volta ao mundo, né, sempre rumando ao oeste, que é um projeto também, quer dizer, e esse projeto só foi possível também por, assim, digamos, por um conhecimento já acumulado de algumas dos caminhos, né? E também, pelo, assim, não vou dizer uma especulação, mas também pela ideia já, né, da esfericidade da Terra e o papel dos cosmógrafos nisso, né, bastante importante, tanto que essa viagem já tinha sido, enfim, tinha sido também delineada pelo Francisco Faleiro, cosmógrafo, exatamente, né, e no seu Tratado da Esfera. Então, isso para a gente também é um elemento importante dessas viagens. Então, a partir disso, pensar esse livro no contexto das celebrações também, a gente queria, mais do que comemorar feitos isolados de herói, tentar entender um pouco a viagem no seu contexto, né? De como que, enfim, os múltiplos elementos que envolvem uma viagem. E aí, assim, na verdade, chamar esses especialistas que vão falar de cada capítulo vai deixar isso muito claro, né? Que a gente pode pensar, né, desde dos saberes que envolvem, mas também de toda a trama política, né, que o capítulo do Carlos Ziller vai explorar bastante, a trama política até assim dos próprios relatos de viagens, de como isso também acaba dentro de um contexto da diplomacia e das disputas, né? Numa linha diferente, o próprio, né, a contribuição também do Marcelo Loureiro vai colocar aí exatamente que, né, que muitas vezes o rei de Portugal, né, ele não aceita, não patrocina essa viagem, e o Fernão de Magalhães tenta na Espanha, e o rei de Portugal não aceita porque não lhe interessa, sobretudo, abrir um caminho que chegue às Ilhas das Especiarias sem ter que passar pelo Atlântico, espaço de soberania do rei de Portugal. Então, e também esse trânsito, né, como bem foi apontado pelo cônsul, entre portugueses e espanhóis, é muito difícil a gente pensar uma viagem delas só na perspectiva da nacionalidade, que a gente também vai ver que são inúmeros envolvidos, né? Pessoas de vários lugares. E, enfim, e uma das contribuições também que a gente, né, que foi no capítulo da Elisa, que muitas vezes é pouco observado, mas o papel das populações nativas também na configuração das rotas, né, e dos pontos de paragem. E, né, também, finalizando aí os capítulos, o convite é a presença do Marcelo Vanderlei, também um, né, estudioso das viagens, vai explorar também um pouco, numa perspectiva muito interessante, e aí alargando no tempo, mas todo
né, o processo também de construção e desconstrução da imagem dos navegantes ao longo do tempo. Então, assim, eu sou suspeita, mas eu fiquei muito satisfeita com a obra nesse sentido, porque realmente a gente não fica, né, a gente percebe que a viagem do Magalhães não é um empreendimento isolado, mas está aí, enfim, envolvendo esses múltiplos aspectos, né? E, assim, como outras viagens, é marcada por contato, tensões, né? Enfim, situações de conflito, encontros e desencontros culturais. Elas, né, acabaram, de fato, contribuindo para uma série de descobrimentos e alterações na forma de ver o mundo, e também isso vai ficar muito claro nos capítulos, né? E é isso, esses textos que estão reunidos, né, no livro, portanto, abordam temáticas muito variadas, né, e acho que vai ser uma contribuição importante aí também no conjunto das comemorações. Heloísa, Enfim, você pode falar do seu capítulo posso, claro, do livro? entrar. Então, começando a falar já, né, do meu capítulo, qual foi? Eu vou falar da intenção mais geral, né, foi exatamente explorar os saberes envolvidos com os descobrimentos. E tanto que eu, né, intitulei Saberes em Movimento, porque são campos do conhecimento que se enriquecem muito com essas viagens. E eu vou dar 2 exemplos, né, falar um pouco do conhecimento náutico mais vinculado à astronomia, quer dizer, o uso da astronomia para a náutica, né, também como isso foi, né, na cultura da época muito... Tá. Então, vamos começar por esse aí, que eu ia inverter. E também o conhecimento de história natural, né, o conhecimento sobre as especiarias. Isso, até às vezes, a gente fica muito impressionado, mas assim, essas especiarias, a questão aí do comércio impulsionava muito essas viagens, né, essas conquistas. Eu gosto muito desse mapa, ele é um mapa que originalmente estava no livro de um navegante holandês, o Lys Houghton, mas ele é publicado em Londres, já no século XVII, mas aqui embaixo, né, a gente pode ver ao centro a árvore, né, o cravo, que, afinal de contas, era uma das grandes, né, uma das especialidades das Ilhas Molucas. E cada viagem, quer dizer, você tentar mapear os produtos que poderiam ser comercializados era muito importante. E sobretudo, explorar também o potencial, digamos, de uso medicinal desses produtos. Então, uma série de publicações vão ser feitas a partir desse movimento, né? E um outro ponto que eu vou me deter um pouco mais, que acho até mais interessante, é exatamente o uso, né, da astronomia para a localização no mar e para as navegações. E aí, pode passar o outro, André, eu vou explorar mais, né, o tempo curtinho. A outra imagem, que é de um cosmógrafo espanhol, o Alonso de Santa Cruz. E, né, os cosmógrafos eles tiveram um papel importante, não só pela organização desse conhecimento e a própria o oferecimento de dos roteiros e dessa toda essa nesse livro, por exemplo, é um livro das longitudes, né, que exatamente uma curiosidade que achei bastante interessante do relato do Pigafetta é que ele, né, ao longo do percurso, ele vai dando a latitude dos lugares, né? Enfim, que isso era uma prática muito comum, até pela própria, digamos assim, uma maior facilidade da determinação da latitude. Quando chega nas Ilhas Molucas, em particular, aí a longitude das ilhas começa a aparecer também no relato. Isso é fundamental, por quê? Porque exatamente a passagem do meridiano de Tordesilhas no Índico, né, passaria por ali e era uma maneira de reivindicar também a posse das Molucas, né, por parte do rei de Espanha.
E aqui, esse conhecimento, né, enfim, o uso, né, da astronomia e do princípio da esfera permite essas medições. E aqui, esses livros, eles falam, sobretudo, do método de medição da longitude pelo ângulo da Lua, né, pela medida distância angular da Lua, dos eclipses, e esse instrumento, que é a balestilha, que aparece também muito frequentemente nos relatos, é um instrumento descrito para essas medidas. Então, esse manuscrito é belíssimo, é um dos exemplares, ele está na Biblioteca de Espanha, né? E, enfim, esses cosmógrafos, portanto, tiveram um papel importante, sobretudo porque eles conseguiam, né, ou pelo menos tentavam e davam condições dos monarcas também, de alguma maneira, estabelecerem e controlarem os seus domínios. Eu acho que eu já estou me alongando no tempo, né, André? Depois, na pergunta, algumas coisas, eu posso esclarecer uma coisa ou outra, mas eu ficaria por aqui, né? Enfim, e o capítulo, além desse cosmógrafo, outras imagens também, né, da própria da estrutura do mundo, né, do sistema mundo, como era concebido, com a Terra no centro, enfim, os círculos. E o que eu acho interessante também chamar a atenção é que, para a arte de navegar, e isso, né, durante um período mais longo, a própria, né, a ideia, né, do observador, ele está no centro, então não tem, né, para a astronomia de posição, a Terra, né, o observador está no centro, então esse esquema, né, essa estrutura funciona muito bem, eu diria que até os dias, né, assim, o ponto de observação é o centro. Mas, enfim, acho que eu já estou me alongando um pouco, né? Então, mais uma vez, agradeço a contribuição de todos, né, aqui presentes. Heloísa, Obrigada, Andréia. Eu vou chamar, então, o Carlos Ziller Kamenetsky, que é doutor em filosofia pela Université de Paris e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O capítulo dele trata do relato do Antônio Pigafetta, que foi um dos sobreviventes da viagem. Carlos. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, começar agradecendo a Andréia e a Heloísa por ter me chamado a participar dessa iniciativa, que é, enfim, né, além de estar muito bonita, foi muito prazeroso para mim fazer, né, pensar e estudar e escrever o capítulo relativo ao Pigafetta. Mas também agradecer aos demais, com os quais estou tendo contato só agora, que colaboraram de um modo expressivo para a publicação desse trabalho. E a preocupação fundamental, quer dizer, que eu tive na hora que estava escrevendo esse texto sobre o Pigafetta, era procurar entender quais eram as circunstâncias que viram a difusão da notícia da volta ao mundo, né? Porque, afinal, a gente pode até se interrogar se isso daí importa para alguma coisa, né? Se naquela época ou não importa, não interessa, talvez para nós, o que interessa mais é para nós, né? O seu significado, o seu impacto, a sua importância. Mas o fato também é, né, que essas circunstâncias específicas, né, permitem perceber, né, por que determinados acontecimentos narrados ali, ou pelo Pigafetta ou por outros, né, que fizeram ganharam uma projeção absolutamente desproporcional, pelo menos no que diz respeito aos relatos manuscritos, né, originários. E isso daí, por si só, tem uma importância bastante grande. E aí eu gostaria já de lembrar no início que o Carlos V, né, ou Carlos I, aí depende, mas, enfim, eu estou acostumado a chamar de Carlos V, né, porque é um imperador, não sei o quê, mas, enfim, né, ele tinha, em 1519, ele era um rapaz, era muito novo, né, tinha 19 anos, e era rei da monarquia católica havia muito pouco tempo, fundamentalmente dos reinos de Castela e de Aragão, né, da Península Ibérica. E ele enfrentou, em 1519, para ser 1520, 1522, nesses 2 anos e meio,
ele enfrentou uma guerra civil, né, muito pesada e generalizada nos reinos dele, né? Ou seja, as comunidades, as cidades de Castela, com alguma fidalguia também, se rebelaram contra aquele tipo de monarquia que o Carlos V estava impondo, né, nos seus domínios ibéricos. Isso aconteceu igual, na mesma dimensão, no Reino de Aragão, né? Houve embates, gente morrendo, e soldados, enfim, foi um conflito bastante sério, bastante pesado, que aconteceu ali, exatamente nesses anos em que o Magalhães estava tentando dar a volta no mundo. A rigor, ele até deu um pouco de sorte, porque, afinal, não pegou e nem participou desse tipo desse conflito, desse problema. Mas o fato é que o imperador conseguiu, Carlos V conseguiu sufocar essas rebeliões, né? A de Aragão é conhecida como a revolta das Irmandades, né? Mas que ocorreu pelos mesmos motivos, que era o esforço centralizador do Carlos V nas matérias da governança em torno da monarquia e da coroa. Quer dizer, esse tipo de coisa efetivamente não impactou muito, mas quando os 18 restantes da expedição chegaram no porto de Sevilha, eles viram um reino que estava, né, tentando, grosso modo, curar as feridas desse grande conflito civil, digamos assim, que tomou conta de Castela e de Aragão. Né? E, de certa maneira, quer dizer, o futuro, o destino, né, da descoberta e do impacto dela seguiu e foi muito marcado por isso, certamente. E, bom, de fato, o texto que conta de um personagem que viajou embarcado, que é esse texto do Pigafetta, do Antônio Pigafetta, ele acabou cedendo lugar a um texto de um diplomata, né, que foi lá para Sevilha, colheu o depoimento de outros daqueles 18 que estavam embarcados, e escreveu uma carta, né, que escreveu em outubro de 1522, o negócio foi publicado logo no começo do ano seguinte, 1523, e que acabou fixando o problema e noticiando a grande proeza na Europa. O texto foi copiado, recopiado, publicado, editado, traduzido um monte de vezes. Né? E o relato do Antônio Pigafetta, que é o relato daquele que viajou, que foi, fez, né? Se perdeu. Quer dizer, se perdeu, quer dizer, não, basicamente se perdeu porque o texto foi escrito, manuscrito, entregue à regente do Reino da França, foi entregue ao imperador Carlos V, né, que nessa época ele estava lá já na Península Ibérica, e depois entregue ao Papa em 3 cópias diferentes. Só que, né, o texto foi traduzido ao francês e foi depois as ilustrações, como essa aí, por exemplo, que está aparecendo na tela de vocês, onde aparece o estreito do Magalhães, está aqui essa da direita, né, por onde o pessoal passou, né, com a expedição, um navio ficou lá para trás, não seguiu, e o problema é que esse manuscrito foi copiado e, muito tempo depois, né, houve gente já na grande pulsão, digamos, nacionalista do século XIX, que achou que o Pigafetta tinha escrito isso em francês, né, porque ele viu esse manuscrito todo bonito, todo bacana, né, com as ilustrações e tal, tudo traduzido em francês, achou que aquilo era original e, bom, publicou o assunto. Né, e é óbvio que os italianos, que o Pigafetta era italiano de Vicenza, que é domínio de Veneza, né, também preocupados com a nação italiana e o Estado italiano, que estava ali se consolidando, se formando nessa época, depois da unificação, né, também protestou e o assunto prosseguiu, gerando, né, um contraste, uma discussão muito mais do que filológica e bem mais proporcionada aos grandes temas do tempo em que esses textos foram publicados. Quer dizer, ou seja, de fato, né, a ideia de estudar e tentar entender essas circunstâncias da época, né, como que esse modelo de monarquia do Carlos V estava se implementando na Península Ibérica, nos domínios do imperador, isso acaba nos colocando diante de uma série de problemas bastante interessantes que a gente não, de outra maneira, a gente ficaria só na celebração do grande feito, que é algo que, obviamente, tem que ser feito, aliás, como nós estamos fazendo agora.
né? É preciso ser feito isso, porque, afinal, a primeira viagem ao redor do mundo é uma coisa muito importante. Mas para a reflexão e a investigação sobre quais os elementos dessa proeza que ganharam destaque ao longo do tempo, né, é preciso entender, né, efetivamente aquilo as circunstâncias em que isso se publicou. Para concluir, quer dizer, há um exemplo importante disso, né, que é a ideia de que quando eles fazem a volta ao mundo, eles perdem um dia, né, que é uma ideia que não está no Pigafetta. Essa ideia está no Transilvanos, que passou adiante, foi aparecer em tudo que é cronista, que escreveu depois, copiando, recopiando todas essas discussões, até as cópias inglesas, e um monte que vai com essa ideia e chega ao século XX, né, ao finalzinho do século XX, com a publicação de um romance do Humberto Eco, que talvez vocês conheçam, chamado A Ilha do Dia Anterior, que é um texto engraçadíssimo, interessantíssimo, e que usa exatamente essa ideia de que você, dando a volta ao mundo, você chegaria antes, né? Ou seja, esse tipo de elemento é um elemento importante, que não está no Pigafetta, mas que ajuda a gente a entender como é que essas proezas do passado chegam até nós por intermédio de filtros que são da mesma época e das épocas posteriores, né? Foi isso, eu queria, né, por fim, agradecer mais uma vez e espero que as pessoas possam desfrutar, né, daquilo que esses trabalhos que estão reunidos aqui podem oferecer. Excelente. Muito obrigada, Carlos. Muito boa a sua explanação. Eu vou chamar agora o Marcelo Loureiro, que é doutor em História pela Escola de Altos Estudos de Paris e professor de História do Centro de Ciências Sociais da Escola Naval. O capítulo dele trata da conquista do Pacífico e do antimeridiano de Tordesilhas. Então, Marcelo, seja bem-vindo. Eu também queria começar agradecendo a Heloísa e a Andréia pelo convite, dizer que estou extremamente feliz de ter participado desse livro. A Heloísa tem que agradecer também pelas valiosas sugestões que ela fez para o capítulo. Obrigado de verdade. E também queria agradecer aos colegas, né, porque no final a gente tem um livro lindíssimo e com textos bastante originais, com pesquisas incríveis. E dessa forma eu reafirmo, então, a minha satisfação de participar desse projeto. Esse capítulo, não é? Ele, na verdade, ele parte de uma pergunta em função de um escrito do primeiro governador-geral do Brasil, o Tomé de Sousa. O Tomé de Sousa envia uma carta para o rei de Portugal, para o D. João III, e nessa carta o Tomé de Sousa relata que fez uma viagem. E nessa viagem ele resolveu, então, pegar várias armas de Castela, né, ou seja, símbolos que marcavam territórios, e lançou esses símbolos no mar. Ou seja, uma atitude, a princípio, nada amistosa, não é? Numa definição territorial na América Portuguesa, nesse momento. E tem um determinado momento da carta, né, que o Tomé de Sousa escreve assim para o rei: Assunção está dentro dos domínios de Portugal, a cidade de Assunção, no Paraguai. E se os castelhanos negarem isso, eles não têm mais como provar que as Molucas são suas. Não é? Ou seja, é o próprio governador, não é? Não foi exatamente eu, mas o próprio governador que fez uma relação entre os domínios portugueses, ou as pretensões de domínio português na América e as pretensões de domínio português na Ásia. Então, é por conta dessa conexão, não é? Ou dessa, de fato, dessa mundialização, não é? De pretensões, é que o capítulo parte. E, no fim das contas, não é? A conquista da Bacia do Prata na América Portuguesa, ela vai ocorrer quase que em simultâneo com a conquista das Molucas, não é? Com a definição de marcos territoriais para as Molucas. Então, eu diria que o capítulo, na verdade, ele pode ser dividido em 3 momentos ou em 3 intenções. Primeiro, não é? O capítulo refaz um pouco as tensões diplomáticas entre as duas coroas ibéricas para tentar situar um pouco o problema das consequências da viagem do Fernão de Magalhães, e essas tensões elas têm a ver já com as divergências em torno do Tratado de Tordesilhas, elas têm a ver com a dificuldade de definição ou de demarcação de linhas longitudinais que definiam esses territórios.
tem a ver também com a dificuldade do cálculo da longitude, não é? Que é um problema que só vai se resolver lá para meados do século XVIII, e também em função das próprias dissonâncias do que era uma légua na virada do século XV para o século XVI, ou mesmo nas primeiras décadas do século XVI. Então, essa questão, de fato, ela só vai se definir no final da década de 1520, quando portugueses e espanhóis assinam o Tratado das Molucas. É um tratado extremamente importante, ele é de abril de 1529, e, nesse momento, né, os portugueses eles reconhecem o direito de Castela sobre as Molucas. Mas, em contrapartida, compram as Molucas por 350 mil ducados. Ou seja, é uma grande jogada diplomática, né, uma grande jogada política. Porque quando os portugueses, por abstenção, dizem ou reconhecem que as Molucas não são suas, eles interferem ou definem, não é, por abstenção, uma linha ou um antimeridiano para o Tratado de Tordesilhas. E definindo aonde que essa linha passa no Oriente, de alguma forma eles também definem aonde que o Tratado de Tordesilhas passa na América, não é? Então a gente poderia perguntar, ou se perguntar, até que ponto os portugueses, quando compram as Molucas, de fato eles não têm uma pretensão de comprar a Bacia do Prata, né? Ou seja, até que ponto a compra das Molucas não abre espaço para uma reivindicação em torno da Bacia do Prata. E é exatamente isso que o Tomé de Souza vai alegar, não é? Na sua carta lá de 1553, ela é bem posterior ao Tratado de 1529, o Tratado de Saragoça, nesse momento que justamente o Tomé de Souza faz muito explicitamente essa vinculação entre as Molucas e o Prata. Então, o Tratado de Saragoça, de alguma forma, né, de 1529, ele especifica o Tratado de Tordesilhas, não é? Ele melhor define o Tratado de Tordesilhas quando, por abstenção, os portugueses reconhecem que as Molucas não são suas. Então, o texto ele tenta reconstituir bastante essa tensão diplomática, não é? Mas ele também vai tratar de uma outra consequência dessa viagem do Fernando de Magalhães, que tem a ver com a constituição dos impérios que nascem a partir da concorrência, a partir da guerra, não é? Ou seja, de duas monarquias que agora passam a experimentar uma guerra naval, uma cultura marítima, que são elementos bastante distintos de uma experiência medieval, são elementos bastante inéditos, desde o formato dos navios, até o cálculo matemático de rumos, os conhecimentos de marés, de ventos, não é? Tudo isso é muito novo em relação ao conhecimento que havia anteriormente na Idade Média, e, para além disso, as duas monarquias também têm de experimentar uma guerra que é inédita, não é? Que não é uma guerra perfeitamente europeia, mas é uma guerra que vai se fazer na América ou vai se fazer nas próprias Molucas. Então, há uma tentativa também de se refazer uma circulação de saberes, ou de se refazer... Tá, eu vou passar um pouquinho mais rápido, não é? E, por fim, não é? O texto vai tratar de um último ponto, que é a questão do conhecimento cartográfico, né? E aí, muito rapidamente, eu comento uma carta do Duque de Bragança. Ele dizia para o rei que as cartas náuticas elas têm falsidades por 1000 maneiras, né? Porque, na verdade, todos os navegantes eles não queriam tratar daquilo que eles efetivamente viram, mas eles queriam, sim, enaltecer os seus próprios feitos. Então, eu mostro aqui duas cartas, não é? Uma carta, perdão, e eu vou compartilhar uma tela. Uma carta que é de... Eu acho que ela já aparece. É uma carta de 1519, uma carta do acervo da Biblioteca Nacional da França, é a carta do Jorge Reynel. Ela provavelmente foi encomendada pela Casa da Contratação de Sevilha, que era o órgão da monarquia hispânica que gerenciava a produção desses documentos. E ela vai se tornar uma espécie de modelo, não é? Uma pedra angular do discurso reivindicativo de Castela em torno das Molucas. 3 anos depois, o Nuno Garcia de Toreno apresentava uma carta onde ele já definia efetivamente um antimeridiano para o Tratado de Tordesilhas. E, de fato, não é? Já no caminho da conclusão, eu mostro uma outra imagem, que é uma imagem do Filippino Lippi, uma imagem típica, não é, do Renascimento italiano,
e que, de alguma maneira, dialoga com o alargamento do espectro das rotas marítimas, das rotas mercantis, ou seja, que dialoga com um conhecimento náutico, né? Ou seja, e aí vem a questão, né, como é que uma epifania típica da Itália do século XV pode dialogar com essas questões? É porque há um dos reis magos que segura um astrolábio, né? Eu tento mudar aqui a imagem e acho que ela aparece nesse momento. É um dos reis magos que segura um astrolábio, o que mostra que até nas epifanias, não é, o conhecimento marítimo ele se torna presente. Então, a geografia, ela então vai se desenvolver, não é? Durante muito tempo se procurou nessas cartas, e agora eu concluo, não é? Até que ponto elas eram verdadeiras ou elas eram falsas, até que ponto elas correspondiam àquilo que as tecnologias posteriores foram capazes de definir. Mas eu acho que é preciso pensar, não exatamente dessa maneira, mas é preciso inverter um pouco a perspectiva historiográfica e pensar como é que a geografia nasce não para estabelecer aquilo que é preciso, mas sim para estabelecer ou suprir as necessidades do exercício de um bom governo à distância, não é? Ou seja, as necessidades de subsidiar os debates e as disputas jurídicas em torno da posse dos territórios. Ou seja, governar os povos, de alguma forma, passou a se confundir também com o governo dos mapas, com o governo das imagens. O próprio Blutot, o padre Rafael Blutot, no primeiro dicionário da língua portuguesa, vai dizer que a geografia é a ciência que dá o conhecimento da situação dos reinos, das províncias e das cidades, e que é a geografia histórica que conta as razões que tem os nomes e explica a situação desses mesmos territórios. Então, o texto, não é? Ele também vai discutir um pouco que a gente já essa questão do conhecimento geográfico. Tá? Então, eu queria só agradecer mais uma vez e dizer que, de fato, estou muito feliz em participar e foi ótimo fazer a pesquisa e dialogar com todos. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou chamar a Elisa Frühauf Garcia, que é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, onde ela atua como professora de História da América Colonial. O capítulo dela trata das alianças, do comércio e das trocas culturais nesse encontro propiciado pela Era dos Descobrimentos. Elisa, bem-vinda. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Eu queria iniciar agradecendo pelo convite para participar desse livro, que, assim, somos todos suspeitos, mas ficou belíssimo, né? E foi um prazer. Alguns colegas eu conheci durante, né, o trabalho com o livro, mas outros são, assim, parceiros de longa data, né, pares, onde pessoas com quem eu já troquei, assim, informações muito importantes nesses nossos debates sobre a época moderna. E também foi um prazer escrever esse artigo ano passado, um momento tão difícil. Ele alegrou os meus dias durante o lockdown, né, que nós vivemos no primeiro semestre do ano passado. E a ideia do meu capítulo é justamente pensar o papel dos povos nativos na construção do mundo moderno, né? Eu coloquei esse título do artigo, abordando, então, as diferentes dimensões na qual esses povos, e aí abordando, sobretudo, os habitantes da costa do Brasil, se engajaram, né, nessas navegações, nesses comércios e nessas disputas europeias pelo território ultramarino. Né? Essas disputas, ou esse período, ele ainda é muitas vezes visto a partir de uma perspectiva europeia, né? Então, muitas vezes se pensa que o que acontece no ultramar em grande medida, uma decorrência dessas disputas que se dão nas cortes europeias e se considera, em muito pouca medida, a participação desses nativos nas decisões desses espaços. Tá? Então, eu dei ao capítulo uma dimensão mais ampla do que apenas a viagem do Fernão de Magalhães. Né? Eu tentei pensar o que era aquele contexto e como se deu, então, essa agência dos povos nativos. Agora, claro, eu não deixei de abordar também um episódio
que, em certa medida, evidencia um pouco isso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, o episódio bem conhecido do João Carvalho, que era um dos pilotos da frota do Fernão de Magalhães, né? Que possuía já uma família na Baía de Guanabara, quando a frota chega aqui em 1519. Né? O João Carvalho já havia estado na Baía de Guanabara, ele tinha tido um filho com uma nativa, então, quando a tropa chega, eles são, na verdade, reconhecidos, e esse filho, ele embarca, né, na viagem, e essas relações familiares que o João Carvalho tinha na Baía de Guanabara foram também fundamentais para que eles fossem aqui recebidos, e para que o comércio com os nativos transcorresse de uma maneira, por que não dizer, mais familiar e amigável. Tá? Mas esse foi, então, um exemplo desse mundo onde esses povos nativos já estavam engajados e já estavam, então, mantendo relações com europeus de diversas origens. Tá? E ao mesmo tempo, desafio e também um prazer da escrita desse artigo foi pensar nessa relação com as imagens, tá? Quer dizer, quais imagens, quais objetos poderiam ser ilustrativos ou até fontes dessas relações, tá? E aí eu gostei muito do resultado final, né? E eu selecionei aqui para ilustrar, né, esse tema, uma imagem que eu gosto muito. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar direitinho, tá? Se não foi, por favor, me avisem. De um manto tupinambá que hoje em dia está localizado no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhague. É um dos poucos mantos tupinambás do século XVI, início do século XVII, que ainda existem, né? Existem pouquíssimos exemplares, nenhum deles está localizado no Brasil, todos eles são parte de acervos de instituições europeias, e esse é um manto que fez parte dessas trocas, dessas relações de aliança que aconteceram entre europeus e povos nativos. Os europeus ficaram interessadíssimos nesses mantos. O próprio Pigafetta comenta, né, que ele viu os nativos vestindo esse manto, ele ficou muito interessado por essa peça, tá? E essas peças começaram a ser produzidas pelos povos nativos visando essas relações diplomáticas, visando as relações também comerciais com esses europeus. E essa peça que está no Museu de Copenhague, há alguns anos atrás, foi realizado um exame minucioso, né? E se descobriu que ela, além de penas de guará, né, que era a ave tradicionalmente utilizada pelos tupis para confeccionar esses mantos, ela também foi confeccionada com penas de galinha, tá? Tingidas de vermelho com a tinta do pau-brasil. Tá? E é legal a gente lembrar, é importante lembrar que as galinhas chegaram na América justamente com as expedições europeias, né? As primeiras galinhas chegaram no Brasil com a expedição do Pedro Álvares Cabral e são, na verdade, rapidamente incorporadas por esses povos nativos e ressignificadas, né, nesse processo onde eles começam a direcionar uma parte da sua produção, uma parte da sua dinâmica social para a alimentação e para a manutenção desse comércio com os europeus. Tá? E aí o manto é um dos objetos, né, que nos ajudam a pensar também essa relação a partir também da perspectiva europeia, né? Quer dizer, como esses povos nativos reagiram, né, de maneira a se engajar nessas relações que começam com a expansão ultramarina, mas como também essas peças foram recebidas na Europa e passaram, então, a retroalimentar essas relações. Tá? E a grande ideia do capítulo, e que vai como uma provocação mesmo, né? A Heloísa até mencionou isso quando ela estava apresentando o livro, né? Uma provocação, um convite, digamos assim, para que a agência desses povos nativos
seja cada vez mais considerada quando nós pensamos esses processos globais, né? E a expedição do Fernão de Magalhães é um marco nesse sentido, né? A primeira expedição global, né? E que essa construção desse mundo global, né, que ela não seja vista apenas como um feito europeu, né, mas que ela seja vista também como um processo onde houve diferentes tipos de colaboração, né, obtidas através de negociação com esses povos nativos, onde eles compartilharam uma série de conhecimentos geográficos, uma série de conhecimentos alimentares que foram fundamentais para que essas expedições tivessem sucesso, né? E onde esses próprios povos nativos também tiveram uma história que não ficou restrita ao seu espaço de origem, porque eles também se globalizaram, como o filho do João Carvalho, que embarcou na expedição, ou como os objetos e pequenos grupos ou sujeitos nativos que foram para a Europa e ressignificaram as suas culturas e construíram essa cultura europeia, que é também global, que foi construída a partir dessas relações e da presença dessas pessoas. Então, um Atlântico um Atlântico de mão dupla, digamos assim. Foi essa a provocação, o convite, né, para a gente pensar essa expedição de uma maneira mais ampla. Então, era isso que eu tinha selecionado para hoje. Encerro agradecendo novamente, dizendo que foi um prazer participar desse livro. Espero, enfim, que gostem da minha provocação, né, que aceitem o meu convite de incluir mais esses povos do ultramar nessas análises, nessas ideias sobre as expansões ultramarinas e a construção do mundo global. Obrigada. Elisa, obrigada, super bacana essa ideia da mão dupla, ela merece realmente ser explorada. Eu queria chamar agora o Marcelo Vanderlei, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor de História da América Colonial na Universidade Federal Fluminense. O capítulo dele trata de um tema também muito interessante, que é a arte de inventar os navegadores. Bem-vindo, Marcelo. Microfone, Marcelo. Mil perdões, eu quero desejar boa noite a todos, espero que todos estejam com saúde e protegidos. Eu vou fazer coro com os meus colegas em relação à preciosidade que representa esse livro, não só pelo acabamento gráfico, mas pela qualidade intelectual das contribuições dos textos, e me sinto muitíssimo satisfeito por haver participado. O capítulo que me foi incumbido, ou ao qual eu me dediquei, ele trata de um tema que é familiar a todos nós, de alguma maneira. Né? Todos nós já fomos viajantes alguma vez na vida, né? E seguimos sendo viajantes, agora de uma forma um pouco restrita, dadas as circunstâncias, mas eu trato de um caso particular, que é a construção do chamado homem, ou homo viator. Né? Mas não é um homo viator qualquer, não é um viajante qualquer, é o viajante protagonista, né? É aquele que protagoniza um evento, é aquele que protagoniza um processo. Talvez dentro dos próximos 200 a 300 anos, um grupo de descendentes dos historiadores que estão aqui hoje vão falar sobre os astronautas, né? Sobre Neil Armstrong, sobre Yuri Gagarin, mas eu vim falar sobre os argonautas, que eram, digamos assim, de alguma forma, os símeis, né, da nossa atual investida num sentido de domínio do espaço. E esse homem viator, supostamente, ele é, dentro da própria historiografia, e já desde o século XVI, a partir dos diferentes comentários feitos muitas vezes pelo cronista, ou por cronistas, como indicou o Carlos Ziller aqui anteriormente, eles inventaram uma geografia. A ideia de invenção está diretamente associada aos viajantes do século XVI e, particularmente, a esse tipo de viajante, que é o navegador, que, a princípio, é chamado de descobridor. Mas eu queria chamar a atenção, eu vou compartilhar uma tela aqui, exatamente para mostrar como os contemporâneos do XVI tinham visões
bastante definidas sobre o que era o descobridor e o que era o inventor. Eu estou aqui com um grupo de efígies, né, produzidas no final do XVI, mais especificamente 1598, e vou apresentar uma sobre o Cristóvão Colombo, sobre o Américo Vespúcio e, finalmente, Magalhães. São as três grandes viagens que descortinaram essa invenção do orbe universo, do orbe terrestre. O único que recebe, na verdade, o título de descobridor é Cristóvão Colombo, né? Ou seja, a expressão latina aqui é bastante clara nesse sentido. Não sei se todos veem com clareza a imagem em questão, eu vou tentar reduzi-la um pouco, mas a figura de Colombo é associada à figura do descobridor. Já Américo Vespúcio e Magalhães aparecem de uma forma um pouco distinta. Não, nesse caso específico, a gente tem aqui a imagem do Américo Vespúcio, e ele já aparece definido pela expressão latina como conquistador e inventor da terra Brasilis, né? Finalmente, Magalhães aparece como o inventor da terra austral. Então, a ideia de invenção, que vem sendo discutida, debatida já há algumas décadas pela historiografia, com trabalhos bastante significativos, abriu as portas para pensar exatamente como a viagem revela o viajante. Mais do que isso, como a viagem ou a leitura da viagem permite interpretar o viajante. E não resta nenhuma dúvida que a figura de Fernão de Magalhães é uma das figuras mais controversas, eu diria, inclusive, mais controversa que o próprio Cristóvão Colombo, que também realizou uma viagem um pouco difícil, né? Ou seja, ao menos as duas, a segunda e a terceira e a quarta viagem, foram bastante atormentadas e bastante problemáticas do ponto de vista de mando e de autoridade, mas Magalhães tem um lugar especial e é justamente isso. A ideia do capítulo é basicamente discutir como esses mesmos inventores, né, do orbe universo foram depois inventados por diferentes segmentos interpretativos, ou seja, como a ele e sua viagem foi atribuído um certo sentido. E aí é importante destacar que a viagem começa como a viagem de circunnavegação, o que hoje a gente está aqui se propondo a discutir. Mas durante largas décadas foi, sem sombra de dúvida, a viagem de Fernão de Magalhães e como figura, né, complementar de Sebastião Elcano. Então, é evidente que há aí uma perspectiva autoral que vai se impondo e que vai ser criticada recentemente, nas últimas décadas, por diferentes historiadores, né, e de diferentes escolas historiográficas, que tratam de mostrar que essa é uma perspectiva que é necessária superar, mas ela existe, né? O protagonista, que é menos o herói e é o autor de uma ideia, é o capitão da frota, é aquele que está à frente da investida, né, que leva, por exemplo, no caso, a descoberta do estreito, da passagem para o Mar do Sul, e, como consequência, a incorporação do mundo pacífico na perspectiva dos castelhanos. Esse navegador ele é uma figura bastante problemática e largamente problematizada. Então, há três imagens e há três momentos. Claro, eu vou sintetizar aqui por razões de tempo. As imagens são bastante efetivas. A imagem que emerge dos textos, das crônicas, dos relatos de viagem do século XVI é a de um Fernão de Magalhães, bastante hostil, bastante violento, né, e que se vê explicado em grande medida, em larga medida, por ser português, comandando uma frota de espanhóis. A nacionalidade corta, né, ou seja, esses processos de interpretação, e os principais cronistas da expedição chamam a atenção para os embates nacionais, né? Esse é um dos temas. A questão ela vai ser revertida praticamente 2 séculos depois, quando portugueses e espanhóis começam a construir um discurso
em defesa das obras ibéricas, principalmente construindo os primeiros tijolos daquilo que se chama depois de civilização ibérica, né? E que vai receber apoio, né, no período posterior, ao longo do século XIX, com o trabalho de diferentes colecionistas. Quer dizer, não é um trabalho restrito ao século XIX, mas começa em finais do século XVII, com Ramuzio, né, que é o grande colecionista, é aquele que vai reunir a documentação da viagem, e essa documentação depois ela é ampliada pelo trabalho de diferentes, eu chamo aqui de colecionistas, mas também são historiadores, como é o caso de Fernández Navarrete, José Toribio Medina e tantos outros. Então, essa imagem da hostilidade vai sendo depurada e vai caminhando para criar as condições do aventureiro-herói, que no século XX também é uma imagem questionada. Ou seja, do aventureiro-herói, chegamos, durante o processo de comemoração do 4º centenário da viagem, que se dá em 1922 e que engendrou uma série de eventos em distintas partes do mundo, isso num período posterior à Primeira Grande Guerra Mundial, é nesse momento que emerge a imagem de um Magalhães prudente, capaz de entender as nuances da política e que se vê justificado, né, em todos os seus atos, inclusive os atos violentos e de hostilidade, pela necessidade de alcançar um objetivo. Lembremos-nos que essa interpretação ela é produzida na esteira do final da Primeira Grande Guerra Mundial, e há um discurso, né, de, digamos, humanidade sendo postulado, um discurso da necessidade da irmandade dos povos, e a comemoração de Fernão de Magalhães caminha nessa direção. Então, ele é apresentado não só como prova do caráter ibérico, mas é também apresentado como prova do caráter de um tipo de indivíduo, né? O grande protagonista, o grande viajante protagonista, e que enfrentou todos os reveses que uma viagem, principalmente como a dele, podem pressupor, e essa figura vai se consolidar ainda durante algumas décadas. Evidentemente que há um questionamento visível hoje sobre pensar a viagem a partir do prisma, né, apenas da apreciação da figura de Fernão de Magalhães, mas a figura do indivíduo segue, né, nos subterrâneos do modelo explicativo sobre essa grande viagem de volta ao mundo. Então, é nesse sentido que o capítulo se propõe a entender exatamente como a criação historiográfica, né, não são só os literatos responsáveis, não são só os escritores os grandes responsáveis por construir figuras, mas os historiadores também, e o fazem muitas vezes com um discurso estruturado sobre bases técnicas e, principalmente, confiando nas bases documentais. Então, a interpretação tem uma história, né? O modelo para explicar Magalhães tem uma história, e não é apenas a história do herói, não é apenas a história da aventura, mas a forma como a imagem dele foi sendo depurada ao longo do tempo aponta exatamente para as perspectivas, os interesses do contexto, né, em que essa imagem se vê produzida. Indo da civilização que os portugueses e espanhóis, da civilização ibérica, como a construtora da modernidade, e o Magalhães, que serve de modelo de referência para a formação de uma perspectiva de agrupamentos humanos mais aberta e mais universalista. Ou seja, a última figura de Magalhães é a figura associada à universalidade. Então, essa é a proposta, é pensar como os momentos, a comunidade de interpretação gerou muitos Magalhães. Não há um Fernão de Magalhães, como não há um Sebastião Elcano em toda essa viagem. Então, a viagem produziu inúmeros indivíduos de acordo aos prismas adotados.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar as principais ideias do capítulo e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de contribuir com essa discussão tão rica e tão importante para pensar a circunnavegação no período moderno. Marcelo, obrigada. Obrigada por ter feito esse capítulo super bacana. A gente já está aqui com o tempo estourado. Eu queria perguntar para a Heloísa se ela podia falar um pouquinho, que para mim isso é a cerejinha do sundae. Se ela podia falar um pouquinho sobre essas imagens da capa. Eu vou compartilhar com vocês, porque muita gente não conhece o livro ainda, mas elas são de uma beleza ímpar, também pertencem ao acervo da Biblioteca Nacional da Espanha, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Pode ser? Bom, Andréia, nossa, assim, de surpresa, mas vamos lá. Elas são parte, né, da Suma Cosmográfica do Pedro de Medina, um cosmógrafo também de Espanha. Essa, vocês estão, bom, a da direita, né, porque eu estou passando o mouse em cima, mas acho que vocês não veem o meu mouse, né? Eu vou pegar uma cola aqui, porque senão está arriscado eu falar. Vou pedir licença, pegar uma cola, mas, enfim, aqui essa da capa da esquerda, né, é a Lua, e aqui é a tabela... Opa! O Ziller pode me ajudar se quiser, que também é um grande conhecedor aí dessa... Mas vamos lá, essa agora. Então, essa que está aparecendo na capa do livro é a composição do mundo. Então, o que a gente vê nessa imagem? Né? Que aqui, enfim, no centro está a Terra, né? Rodeada pelos planetas. Nesse momento, tanto o Sol quanto a Lua estão aí nessas estruturas como planetas. Então, aqui a Lua. Espera aí, Andréia, eu estou rodando o meu mouse, ela muda a imagem. Enfim, então, toda essa estrutura que aparece, o mundo se divide em várias regiões. Então, a primeira é a elementar, no centro é onde está a Terra, estática. Em seguida, a região celestial, que é considerada, né, incorruptível, compostas por 11 esferas, por 11 céus, 10 móveis e um estável. E, ao redor da Terra, eles aparecem na seguinte ordem: a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E, no oitavo céu, situam as estrelas fixas, aqui ó, representado pelos signos do zodíaco, e, em torno dele, o primeiro móvel, que é o que se move e leva todo o movimento. A imagem da capa, né, da contracapa, ela é digamos assim, ela representa aí o movimento da Lua, né? As fases da Lua em torno de um ano, é um calendário lunar. Então, a Lua está ali, enfim, e isso... Não sei, o Ziller fala um pouco, eu estou ficando... Enfim, pode ajudar aí, mas, enfim, um pouco, né, da cosmografia da época. E, por exemplo, a teoria da Lua, ela é importante porque, nesse momento, há também né, já se entende a correspondência das fases da Lua com as marés. Então, isso, né, é fundamental também, é muito importante para as navegações e também para a medida de um pouco da longitude, porque, embora o Marcelo tenha, né, tocado, lembrado bem, quer dizer, você tem alguns desafios, não é um método completamente preciso, mas por problemas técnicos, inclusive, mas uma das maneiras era de medir a longitude era exatamente por eclipses da Lua e também pela distância angular entre a Lua e alguns astros. Então, e esses elementos todos no conjunto eram fundamentais e auxiliavam na navegação. Eu gosto também de chamar a atenção para o seguinte, né? Para a gente também tomar um certo cuidado e não considerar, quer dizer, além desse conhecimento astronômico aplicado à navegação, né, o movimento das marés, o mapeamento, enfim, uma série de outras coisas eram fundamentais também para que os caminhos marítimos se fixassem.
né? E esse elemento, né, a astronomia era um deles, né? Mas, enfim, o posicionamento das ilhas, enfim, uma série de outras coisas. Mas são imagens belíssimas, né? Eu acho que isso também é um convite ao livro. Na fala da Elisa, ela tocou, acho que um dos desafios também desse projeto é dialogar muito com as imagens, né, com a iconografia e transformá-las em documentos também, não só numa ilustração, mas como elas também são importantes para as nossas reflexões. Eu acho que isso fica muito claro aí no texto. Não sei se o Ziller quer fazer algum comentário, que enfim, aí para... A imagem é belíssima e muito, assim, essa do verso, né, da página que está à esquerda, mostrar a alunação com as datas, né, o dia do mês em que tem a fase da alunação, que é importante para burro, para navegação, né? Afinal de contas, vai tirar um barco desse daí da Bahia, né, com a maré enchendo, você vai ter que subir a montanha, né? Então não dá. Então, saber a posição da Lua, essas coisas é decisivo, né? E é claro, os eclipses e a distância era um dos métodos que se usava para obter a longitude. É muito impreciso, né? Muito impreciso mesmo, né? Mesmo com todo o esforço que se fez, não dava. Tinha outro método também, que era pela navegação, pela própria navegação, o navio em movimento, né? Então, botava rumo fixo, né? Anda sempre em tal direção, vamos embora. Né? E aí a latitude você conseguia saber com alguma facilidade, coisa que os portugueses inventaram no hemisfério sul, e se está com rumo fixo, você tem imediatamente a longitude, né? A tangente do ângulo lá, aquelas coisas né? Porque a gente aprendeu no ensino médio, né? Mas é basicamente isso, que era a técnica que eles usavam. Né? Mas essa imagem é muito bonita, inclusive está escrita em castelhano, né? Você imagina, isso aí é uma coisa já... Não, bom, Pedro de Medina, né? Bom, os caras são muito importantes, né? Cosmógrafos, né? Importantíssimos e eu acho até muito pouco celebrados, né? Os ibéricos, de uma maneira geral, quer dizer, a gente fala um monte de coisa, um monte de gente, mas tudo bem, são importantes, tá, mas, né? Esses caras estavam andando no mundo, né? Aí os ibéricos estavam com um pioneirismo extraordinário. Acho essa imagem aí belíssima, é muito útil mesmo. Está todo mundo ali, né? Tem inclusive uma esfera aí que foi abandonada pouco tempo depois, né? Pelos cosmógrafos, pelo pessoal, né? O pessoal tirou esse primo mobile aí, porque fica difícil, fica esquisito explicar esse negócio. Mas o resto lá, o Empírio, tá? A esfera das estrelas fixas, as constelações, todo mundo, né? Uma ilustração muito bonita, realmente. Não, esse manuscrito é maravilhoso. E os tesouros, né? Da Biblioteca Nacional da Espanha. Realmente, a Biblioteca Nacional da Espanha, eu fico maravilhada com as preciosidades que essa biblioteca abriga. E eu fico muito feliz de ter usado uma boa parte da seleção do livro, ter trazido documentos dessa biblioteca para o público conhecer. Enfim, a gente agora precisa terminar, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer imensamente a esses autores muito especiais que emprestaram seu conhecimento, né, seus anos de estudo compartilhados aqui, um pedacinho deles compartilhados com a gente, em textos que, na verdade, são bastante compreensíveis para leigos, que eu acho uma virtude a ser destacada. E queria agradecer também ao cônsul da Espanha a ajuda que o Luís Prados Covarrubias nos deu ao longo do projeto, à Biblioteca Nacional da Espanha, à Prefeitura Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, por meio da lei do ISS, e à Praticagem RJ, que foram apoiadores maravilhosos. Também queria agradecer a minha equipe, a Jaqueline Menaei, da Mais Arte, a Renata Arouca, e todos os que colaboraram, a designer Glória Flalo, para que esse livro ficasse esse objeto assim, tão bonito e tão útil, e tão importante no conhecimento que ele traz. Então, obrigada a todos e uma ótima noite. Imagina, obrigado a você, André. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, André. Boa noite. Um prazer. Boa noite. Boa noite.